A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. É uma imensa alegria neste dia poder ministrar a terceira lição da nossa revista Fortalecendo a Família. E hoje está aqui comigo o irmão Lindomar, para juntamente comigo continuarmos aí a nossa escola bíblica. Então somos aí em Adã, aqui no município de Rio Preto da Eva, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, quilômetro 102. Então, neste dia, nós vamos ministrar a terceira lição, que tem por tema formação e desenvolvimento do lar. E neste dia, nós decidimos fazermos este vídeo, nesta linda paisagem, né? Hoje tudo natural. Vocês com certeza vão ouvir o zunido aí dos mosquitos, dos pássaros, grilo, dos macacos, canto do galo, enfim. Hoje vai ser assim tudo natural para a glória de Deus. Então esse tema é um tema importantíssimo, onde nós vamos mostrar aqui a formação do lar, onde o lar ele é semelhante a uma construção e manutenção de um edifício. Então, para nós entendermos melhor, nós vamos aqui abordar nessa lição alguns objetivos. Primeiro, esclarecer os cuidados necessários para a formação de um novo lar. Segundo, conscientizar acerca das responsabilidades assumidas através do matrimônio. Terceiro, captar os princípios básicos para o desenvolvimento saudável do lar. Então, aqui o nosso texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 8, irmão Lindomar. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Verdade prática. A família é uma instituição em contínuo aperfeiçoamento. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 7 ao 10. Então, iniciando aqui no verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintais. Graças a Deus. Então, aqui a nossa introdução. Pais, parentes e amigos podem ajudar com boas orientações e apoio aos que pretendem iniciar o seu lar, mas a responsabilidade maior é dos pretendentes, pois serão estes os primeiros a colher os frutos de suas decisões corretas ou imprudentes. Amém, amados irmãos? Então, esta lição de hoje, ela vai ser assim uma lição, Lindomar, né, que vai servir muito para os nossos jovens que pretendem se casar, né? Então, nós vamos aqui, através da lição de hoje, trazer aqui bons conselhos, tanto aos recém-casados, também para aqueles que ainda vão casar, em nome de Jesus, né? Glórias a Deus. Então, vamos iniciar aqui o ponto 1, preparação para casar. Então, o tópico 1, na verdade, né? E o ponto 1 diz os cuidados iniciais. Os que de início tomam decisões somente porque estão apaixonados, não terão condições de observar na pessoa desejada, com relativa independência, as qualidades básicas para o necessário ajustamento nas relações devidas para um casamento feliz. Há vastos exemplos de pessoas que se casam no fogo da paixão, enquanto este se esvai logo nos primeiros sinais de dificuldade. Geralmente aí desistem dos seus compromissos. É verdade, isso acontece muito por conta de se deixar se levar. Eu estou apaixonado, né? Então, quando este fogo, na verdade, da paixão aí se esvai, o que acontece, né? Acontecem os primeiros sinais das dificuldades, né? Assim que muitas vezes acontece. E com isso, muitos, Lindomar, acabam desistindo do seu compromisso, né? Então, o nosso comentarista, ele vai aqui nos mostrar
alguns cuidados básicos que nós precisamos observar, nossos filhos, principalmente as pessoas que ainda estão namorando, né? Que vão noivar, que irão casar. Então, em primeiro lugar, observe o quê? As virtudes tanto morais quanto espirituais. Observe essa pessoa, né? Se essa pessoa realmente ela professa a mesma fé, se essa pessoa ela gosta de fazer aquilo que tu faz. Agora imagine uma pessoa, você está namorando com uma pessoa que é um beberrão, que é um usuário de drogas, né? Então não tem como, na verdade, ter um final feliz, não é verdade? Porque a Bíblia nos mostra acerca do jugo desigual. Então nós podemos evitarmos isso. Então, em segundo lugar, Lindomar, é importante acerca de nós buscarmos a direção de Deus. Direção de Deus. Então, a oração ela é importante. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas pessoas, até mesmo maduras, têm deixado de orar, têm deixado de buscar a Deus. A oração ela é importante também no nosso relacionamento. Com certeza. Né? E por conta disso, muitos têm tido assim um casamento frustrados, alguns até mesmo têm se separado porque não oraram, não pediram uma direção de Deus, não é verdade? Então isso é importante para o casamento. E uma outra coisa também é nós observarmos a família das pessoas pretendentes, né? Se a família dessa pessoa ela possui assim, como posso dizer, uma estrutura cristã, né? Isso, cristã com certeza, né? Porque nós observamos aí que essa pessoa ela precisa ter vida espiritual com Deus. Vamos para o ponto 2. É a fase do conhecimento. Procure conhecer o que a pessoa pensa sobre tudo que é importante para você. Quanto mais vocês tiverem em comum, menos barreiras precisarão ser vencidas. Em qualquer contrato e que se espera das partes envolvidas, fica bem acertado e claro. É impressionante quantas pessoas casam sem se acertarem sobre o que esperam e que pensam sobre áreas fundamentais da vida. Começar um namoro para depois pensar se é a vontade de Deus é insensato e muito arriscado. Muito arriscado. Então, como aqui o nosso comentarista ele nos mostra, o namoro para depois pensar se é a vontade de Deus vai ser um risco, né? A pessoa grande. Que assim ela age dessa forma, ela é um insensato, porque muitos até dizem assim, Lindomar, não, mas eu vou mudar essa pessoa que eu amo. Não, eu amo essa pessoa. Já ouviu? Já viu muito. Então, eu amo muito essa pessoa, então eu posso mudar essa pessoa, entendeu? Eu vou trazer essa pessoa para Jesus, né? Então, só que muitas vezes nós podemos sermos influenciados por essa pessoa, ou seja, os bons costumes que eu tenho, eu posso perder. Essa pessoa ela pode me influenciar para me levar para as trevas, né? Então, precisamos termos o cuidado quanto a isso, né, amados irmãos? Cuidando aí também de que muitas pessoas, elas procuram dizer assim, não, eu vou me envolver com ela, eu vou casar com ela, porque assim eu ganho ela para Jesus. Sendo no caso que muitas das vezes pode dar errado, porque não teve o consentimento de Deus, né? É verdade, é verdade. Então, é importante nós evidenciarmos aí o padrão de Deus, na verdade, para os nossos relacionamentos, né? Por exemplo, já no namoro, alguns vão querer já o sexo antes do casamento, Sim. que na verdade o sexo é para a pessoa que é casada, né, amados irmãos? Agora imagina, eu vou mudar essa pessoa. Essa pessoa ela já vai vir com sede no pote. Então, tenha cuidado no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Olha o que diz aí, pastor. As pessoas sem Deus se entregam à sensualidade, usando e abusando um do outro, para buscarem saber se a relação vai dar certo. Então, mas nesse sentido, né? Nós precisamos evidenciar aqui o padrão de Deus nas nossas relações, né, com o sexo oposto, principalmente, né? E especialmente aqui nós observamos o namoro. Então, o namoro ele tem que ter pureza, né? O namoro ele tem que ter sentimento, inclusive respeito. E tem muitos que não estão respeitando o seu namorado, né? Até mesmo forçam, até mesmo muitos até
fazem aquela situação, mas você não me ama? Então é uma forma de você demonstrar que você me ama, cedendo antes do casamento. Tenha cuidado, jovem, você que está assistindo, você que está ouvindo, sexo antes do casamento é pecado. Cuidado, hein? Faça a vontade de Deus, viva bem para a glória de Deus. Verdade. Ponto 3, noivado. O noivado é o tempo certo para o lançamento das bases para o enlace matrimonial. No período do noivado, o casal deve. Então aqui nós vamos observar. É interessante, tem o namoro, agora o noivado, né, que é o que nós estamos falando, mas bem como o namoro, nós observamos, no namoro eu já tenho que aqui observar, ter uma vida de oração, para que eu possa buscar em Deus uma pessoa que vai me ajudar, uma pessoa que vai contribuir para o meu bem. Né? Então aqui, através do noivado, principalmente, nós precisamos aqui observarmos, né? Em primeiro lugar, no noivado, eu preciso buscar a Deus. Por que eu preciso buscar a Deus, né, amados irmãos? Porque um casamento, ele só vai ser feliz, na verdade, completamente, né? Quando os contraentes, eles passam a se buscar e também a conhecer a Deus e a sua vontade, né? Então, com certeza, esse casamento vai ser um casamento bom, vai ser um casamento feliz, para a glória do Senhor nosso Deus. Letra B, Lindomar. Amar e respeitar-se, mutuamente, expressando uma preocupação não egoísta pela felicidade e bem-estar um do outro. É importante isso. Então, eu tenho que fazer a minha parte, né? A pessoa com qual eu estou ali tendo este compromisso de noivado precisa também fazer a sua parte, né? Então, seja, quando eu faço a minha parte, eu estou protegendo a mim e esta pessoa, né? É algo assim de integridade, nós podemos observarmos que estamos trazendo para o casamento, né? Então, isto é importante, né? No nome de Jesus. O que mais nós precisamos aí para termos um noivado abençoado, Lindomar? Preparar-se a fim de arcar com os compromissos financeiros que o matrimônio exige, né? Isso. A fé em Deus não induz ao descuidado e à displicência econômica. Ao contrário, produz suficiente visão dos deveres e responsabilidade quanto à constituição e à manutenção do lar. Então, observamos que através aí do casamento é uma outra fase. Namoro, noivado, casamento. Então já é um passo aí bem decisivo, nós podemos observarmos. O casamento, ele já passa a ser o começo de uma nova jornada, né? Então esse casamento, ele precisa durar por longos anos até que a morte os separe. Então precisamos requerer, né, irmãos, todas essas coisas para nós, principalmente aquelas pessoas que vão casar ainda, né? Requer preparo, um preparo adequado, né? Para que tenha esse casamento para toda a vida. É verdade. Né? Vamos aí, queridos irmãos, também agora para o segundo tópico. Nós vamos falar sobre o casamento, né? Onde vamos mostrar aí o matrimônio em empreendimento sério, onde vai envolver o homem, onde vai envolver uma mulher, né? Além de exigir as capacitações aqui para os fins propostos. Então, no ponto 1, responsabilidade. A vida de casado requer mais cuidado e maiores responsabilidades. Nós podemos encontrar aí em 1 Coríntios 7, 33 ao 35. Isto tem a ver com os seguintes aspectos. Primeiro, enfrentar as vicissitudes, né? As mudanças da vida. Isso é importante, Lindomar, porque quando nós falamos de enfrentar essas vicissitudes, nós estamos tratando assim de uma aliança. No casamento a gente faz uma aliança, não é verdade? Sim. Vocês observam muito bem que quando o ministro ali está realizando, na verdade, o casamento, né? Faz ali uns votos, né? Une-se uma aliança de uma ajuda mútua, na verdade, seja na saúde, seja na doença, seja na alegria, na dor,
na tristeza, inclusive na fartura ou na escassez. São votos que são feitos, né? Então, precisa terem responsabilidades para quanto a isso. O que mais? Os cuidados, Lindomar, com a vida, né? Espiritual, né? Porque se nós não soubermos o que estamos fazendo, o casamento ele poderá ser um embaraço para a vida espiritual. Então, nós precisamos termos aí o quê? O cuidado, né? Precisamos termos esse cuidado, né, de nós assumirmos a nossa responsabilidade, né, pela nossa família na sociedade em que nós vivemos. O que mais? Estabilidade do casamento. Muito bem. Então, é uma coisa importante que nós precisamos haver. O casamento não é aventura. Eu já aconselhei pessoas onde me disseram assim, não, pastor, eu estou deixando o meu esposo porque o meu casamento foi apenas uma aposta. Mas eu não gostava dessa pessoa, né? Então foi apenas uma aposta. Então eu preciso entender, você que vai casar, jovem, principalmente, né, que não considere o casamento como uma aventura, como algo inconstante, como uma experiência simplesmente, né? Não, como uma brincadeira. Não leve o casamento dessa forma, mas leve o matrimônio, né, como um plano de Deus para a sua vida. Um verdadeiro compromisso. É verdade, um verdadeiro compromisso, né? Vamos para a letra D, Lindomar. Compatibilidade. Compatibilidade, né? Tem a ver com a comunhão, tem a ver com a comunicação de ideais, né? Isso. Então, interessante, porque a partir de então, ambos passam a ser uma só carne. Uma só carne, né? Então, deve andar de um acordo comum a partir do momento que casam, né, irmãos? Então, isso é importante, essa compatibilidade, ela precisa ser mantida para que este casamento possa ser uma bênção para a glória de Deus. Vamos para o ponto 2, Lindomar. Ajustes necessários. Normalmente, as circunstâncias da vida em comum não fazem dos cônjuges amantes eternos, agradáveis e felizes. Cada um continuará sendo uma personalidade distinta e as divergências podem aparecer logo cedo, trazendo aí surpresas e perplexidade. Todavia, é necessário que haja ajustamento entre ambos, produzindo pelos seguintes fatores. Muito bem, então nós vamos observar na letra A, o primeiro aqui é ajustamento, né? Nós podemos observarmos a honestidade. Agora imagine, né, irmãos? Se não houver isso no casamento, será impossível de um casamento feliz. Vai ser um casamento apenas de fachada, né? Porque é importante a honestidade, né, irmãos? Porque induz a conhecer o seu erro e admitir a razão do outro. Né? É importante eu saber quando eu erro e admitir o meu erro. Né? Preciso ser honesto. Não ser egoísta. Não ser egoísta. O que mais? A paciência é importante, porque quando nós falamos de paciência, Lindomar, nós estamos falando de nós agirmos com sabedoria. Sim. E uma vida com sabedoria, com certeza, é uma vida dentro aí da vontade do Senhor Deus, né? Nós vamos sempre diante das adversidades, diante dos problemas, alcançarmos uma solução. Então, é importante que haja paciência aí, né? No nome de Jesus. Letra C. Maturidade, né? Só consegue zelar pelos interesses de outrem e não buscar apenas os seus interesses quem tem realmente desprendimento e maturidade. É interessante isso aí, né? A maturidade, ela é importante. Então, ainda há pouco nós falamos que a partir do casamento passa a ser uma só carne. Uma só carne. Então, nada de buscar apenas os seus próprios interesses, né? Então, a partir do casamento, eu casei para quê? Para ser feliz? Não, eu casei para fazer esta pessoa feliz. Então, faça essa pessoa feliz, não seja egoísta, né? No nome de Jesus. Se essa pessoa for feliz, você também vai ser feliz. Né? Então, vamos aí observarmos letra D, expectativas dentro da realidade, né? Nós precisamos estabelecermos com certeza esses alvos, né, irmãos? E expectativas que vão
ser cada dia mais uma bênção para o casamento no nome do Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas muitas vezes elas criam assim um mundo, né, romântico, ideal, que não corresponde muitas das vezes com a realidade. É verdade. Então nós precisamos sermos realmente quem nós somos. Nada de fachada, né? Nada de aparência, que tenhamos os cuidados nessas expectativas. Muitas vezes as pessoas vão, será que essa pessoa é dessa forma, e vão nessa perspectiva, né? E muitas vezes quando chega já é outra. Então é importante nós analisarmos essas coisas. Então estabeleça esses alvos e expectativas que sejam factíveis, né, no nome do Senhor Jesus. Ponto 3, unidade. Mediante o casamento, marido e mulher se tornam uma só carne, sendo ambos membros do corpo de Cristo. Mais fácil se torna aceitar a recomendação divina, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Interessante aqui, porque nós estamos falando de casamento e principalmente nesse ponto 3, nós estamos falando de unidade. Né? Então, o relacionamento como estes aqui nós precisamos entender que não deve ser mais o de dependência, né? Então, aqui a partir então do casamento vai ter um compromisso bem maior. Com né? certeza. Com certeza, né? Então, agora é de um cônjuge para com o outro. Então, estão estabelecendo o quê? O seu próprio lar. Então, nós precisamos aí darmos toda a atenção quanto a isto, né? No nome de Jesus. Então, vamos para o terceiro tópico, desenvolvimento do lar. Aqui nós vamos mostrar acerca das bases, né, amados irmãos, do lar, né? Como toda construção requer uma base, requer um firmamento, né? Então, aqui neste ponto 3, nós vamos desenvolver, mostrar esse desenvolvimento do lar, esse desenrolar, na verdade, né? Então, no ponto 1, equilíbrio do casal. O desenvolvimento do lar depende essencialmente de o casal estar ajustado e em situação de equilíbrio, especialmente quanto aos seguintes aspectos. Primeiro, amor mútuo, né? Tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Esta é a norma para mais vivida afeição, né? Significa o quê? Que as pessoas amar e ser amado. É aquela questão, né? Eu casei para fazer a pessoa ser feliz. Isso. Mas tem pessoas que são muito egoístas, tem pessoas que só querem ser felizes. É só da minha forma, é só do meu jeito, muitas vezes não querem ceder. E por conta disso vive um casamento frustrado. Muitas das vezes casam por interesse de alguma coisa e termina vivendo uma vida infeliz. Mas o amor ele precisa ser mútuo, né? É o mesmo sentimento de ambos, com certeza, né? Então, interessante isso. A letra B, ó. Unidade de propósito, tendo o mesmo sentimento, né? Que houve em Cristo Jesus. Então, nós observamos aí, é uma expressão aqui da capacidade de concordar. Se não houver concordância... Não tem como. Num matrimônio, infelizmente, né? Não tem como ter um casamento duradouro. Teve um testemunho que me passaram, um mau testemunho, na verdade, é um testemunho, né? Exatamente. Onde um casal de jovens, na verdade, eles casaram, e no mesmo dia que casaram, que foram conviver juntos, quando o rapaz chegou lá na pasta, lá no creme dental, ele pegou assim logo pelo meio, ou seja, amassou o creme dental no meio, ficou uma parte para um lado, outra para o outro. Por conta disso, quando a esposa dele chegou lá que viu e não gostou, já separou. Opa, não era o que eu pensava. Porque geralmente as pessoas já começam por trás, né, ali, apertar o creme dental. Então, por conta de uma situação tão simples, mínima na verdade, o que aconteceu? Eles se deixaram, né, irmãos? Então, precisamos termos esse cuidado. No casamento tem que ter concordâncias, né? Essas mínimas coisas
nós podemos deletar da nossa vida e ter um casamento feliz. Letra C. Comunhão de espírito significa comunhão com Deus, com Cristo e um com o outro através do Espírito. É isso aí, nós precisamos, né? Essa unidade tem que haver entre o casal, esta comunhão, assim como nós temos com Deus, né, Lindomar? Então, a letra D diz renúncia do interesse próprio ao cônjuge em relação ao outro, dá-se o nome de consorte, que significa companheiros da mesma sorte. É necessário isso aí, né, para se ter um casamento bom, um casamento equilibrado para a glória do Senhor nosso Deus, né, amados irmãos? Então, esses são fatos, na verdade, que nós precisamos a cada dia exercê-los para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos para o ponto 2, a solidariedade. Guerras, brigas e morte podem proceder de motivos banais. Tiago, por exemplo, adverte do perigo de não se saber dominar a língua, que é como uma fagulha que incendeia uma grande selva. Contra esse mal, a palavra de Deus indica este remédio preventivo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. Então, nós precisamos sermos humildes o bastante. Então, quando a gente observar que as coisas estão fora do controle, eu preciso, muitas vezes, apagar esse mal, né, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito simples, né, irmãos? Nós observamos isso. Nós podemos ter um casamento bom, nós podemos ter um casamento abençoado para a glória do Senhor nosso Deus. Esse incêndio que muitas vezes acontece, né, onde entra os conflitos, sempre vai ter os conflitos. E quando os conflitos aparecer, né, isso significa que algo precisa melhorar, algo precisa mudar. E nós precisamos sempre estarmos atentos para que possamos vencermos esses conflitos. É aí que um tem que entender o outro. Isso, então assim, quando juntos nós observarmos, vamos vencer esses conflitos para a glória de Deus. Vamos para o ponto 3, a concordância. O casal deve buscar a concordância em tudo, mas principalmente quanto a estas coisas, que na letra A diz administração das finanças, né? Trazendo aí Eita, Lindomar, é um assunto aqui onde bastante interessante. Muitos têm deixado o seu cônjuge por conta disso aqui, a questão da má administração, né? Porque se não souber o que está fazendo, se tiver uma má administração, fazendo dívida acima do orçamento, será impossível ter um casamento bom. E muitas vezes tem muitos que estão fazendo as coisas sem concordância do seu cônjuge, né? E já fez e acabou-se. E o que acontece vai ter as complicações, porque foram feitos orçamentos, na verdade foram feitos dívidas que não estavam dentro do seu orçamento. Então nós precisamos termos boas, na verdade, concordância, inclusive dentro das nossas finanças. É importante termos concordância nisso também. Muitas das vezes, casais ganham um salário e gasta e sem comunicar a esposa e diz, aí eu trabalhei, eu gastei, eu compro o que eu quiser e não devo satisfação a ninguém, do qual o cônjuge tem que estar. Porém, eu preciso entender que casamento é uma sociedade. Como sociedade, né, tem que haver concordância, né? Não tem esse negócio de dizer, eu que trabalhei, eu que sou cabeça da casa, eu que mando, né? Foi eu que dei o suor, tal, ralei. Não, nós precisamos entender que quando se trata acerca das finanças, tudo o que a família ali adquire durante o mês, né, tem que ser sentado, tem que ser, na verdade, planejado. Para que não venha ter futuros, né, muitas das vezes, ruins. Então, nós podemos evitar essas coisas. Faça tudo dentro do seu orçamento. Não compre uma agulha possível se não tiver no seu orçamento. Tenha cuidado. Letra B, atividades
conflitantes. Muitos problemas do lar procedem de atividades em excesso que um casal tenha, não havendo tempo suficiente separado para a atividade dos dois. Então isso é uma realidade, né? Até mesmo nas relações sexuais. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para aquele momento mútuo, casal, né? momento do casal. O momento de estarem juntos, na verdade, ali, tendo este momento de prazer, de estarem juntos, nesse momento que Deus ele assim nos deu. Então, muitas das vezes estão cheios de atividades e estão esquecendo que isso aí contribui muito para um casamento feliz, né? Verdade. Em especial a mulher, nenhum lucro material compensa ao fracasso de um casamento. Então é necessário que possa investir a questão aqui do tempo, né? Então já finalizando a educação dos filhos, que isso aqui é importante também, né, num casamento, né, Lindomar? Então o que diz aí, Lindomar, para nós finalizarmos? Este é um passo importante no desenvolvimento do lar. Dizem que a primeira providência do homem, neste sentido, ocorre na escolha da futura mãe de seus filhos. E está certo. Entretanto, a responsabilidade da educação dos filhos cabe a ambos, pai e mãe. É verdade, porque muitas vezes o pai diz o seguinte, né? A minha função é apenas de prover o alimento, de trabalhar, colocar o alimento dentro de casa, né? E mais nada. Né? E entrega tudo para a mãe, aí ó, se vira. A educação tanto na escola e até em casa. Então, na aula de número 2, inclusive, na lição de número 2, nós falamos a esse respeito, né, acerca dessas responsabilidades, inclusive na educação dos filhos, cabe em ambos, tanto para o pai quanto para a mãe. E a escola verificar como o filho está, não é só a mãe, não, o pai precisa ir também, o pai precisa observar isso. É muito importante isso. É importante a figura do pai, inclusive, né, amados irmãos? Então, é um dever que nós aqui podemos observarmos, muito digno, né, a qual não devem fugir aqui os pais cristãos. Nós precisamos fazermos a nossa parte. Então, só finalizando, nossa aplicação diz: uma casa ou edifício exigem cuidado em lançar os alicerces adequados e muito maior cuidado deve haver ao iniciar-se a construção do lar pelo casamento. Mas com a ajuda de Deus, o casamento será abençoado e abençoador. Então, que maravilha. E é uma bênção de Deus para as famílias, para as nossas vidas, né? Então nós precisamos construir, na verdade, né, sobre alicerces sólidos e seguros, com mutuação cuidadosa, com certeza. Dessa forma, o casamento ele será bem sucedido para a glória do Senhor nosso Deus, né? E é importante nós sairmos muitas das vezes desses incúlumes dos intempéries, na verdade, aí, das anormalidades até mesmo da vida, né? Para que não haja separação, para que não haja divórcio. Então, que tenhamos o cuidado e tenhamos, na verdade, acima de tudo, com a direção de Deus, com a proteção de Deus, um casamento duradouro, um casamento feliz para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês e agora nós estamos aqui, né, num solzinho quentinho, olha, graças a Deus, né? Mas que tudo é para a glória de Deus. Para a glória dele.